Só colocar aqui, né? Ok. Gravando aqui. Tá. 3, 2, 1, gravando. Olá, amigos da TV Campo Largo. Chegando mais um Sem Censura Paraná. Bate-papo aí com os vereadores, né? Aqueles que foram eleitos para representar o povo, e nós resolvemos mostrar quem são eles. Pois, apesar de bastante votos, muita gente não conhece ao certo ainda todos os vereadores. E agora é uma boa oportunidade. Bom, antes de começar, deixa eu deixar bem claro que todos os vereadores foram convidados. Conversamos com os vereadores e também equipes de todos os vereadores. Só não irão participar aqueles que não quiserem participar. Tá bom? Então, deixando isso bem claro, vamos à vinheta e já voltamos. Aí, hoje vamos bater um papo com ele, né? O Rafael Freitas. Rafael, tínhamos o ano passado, tá difícil, porque tinha um Freita e agora temos um Freitas, né? E às vezes confunde, né? Tudo bem? Seja bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço, sejam bem-vindos vocês ao meu gabinete, né? Sempre vai estar de porta aberta para qualquer um da imprensa. Acho muito importante o trabalho que vocês fazem, né? Na nossa vida nem sempre é acertos, mas também, né, às vezes acontecem erros e a gente pontua tudo, e a intenção é sempre melhorar e trazer o melhor para a população. Rafael foi eleito pela primeira vez como vereador. Apesar de ser funcionário público, guarda municipal, estar sempre na rua lidando com o público, mas é um trabalho diferente, né? O que te motivou, Rafael, a vir candidato a vereador? Eu acho que talvez primeiro várias necessidades dentro da Guarda Municipal, que às vezes a gente tentava sobrepor, fazer alguma coisa e esbarrava às vezes, né, numa articulação política que a nossa instituição não tinha, às vezes não conseguia um recurso para determinada coisa, e daí também o engajamento que eu tive com a proteção animal, que eu também vi vários problemas, várias fraquezas ali, que eu podia talvez interferir, talvez ajudar, talvez melhorar. Eu confesso que quando eu conheço, né, quem me convidou a primeira vez foi o deputado, o Matheus Laiola, conheço ele desde 2019, a gente já fez várias ações juntos, ele me convidou logo depois que ele se elegeu, e durante 6 vezes que ele me convidou eu neguei para ele. Ninguém falei, não é minha parte, eu sou aquele cara mais operacional que gosta de ir lá, colocar a mão na massa, tudo. E daí no dia 23 de janeiro do ano passado, ele veio me convidar novamente, uma última vez, falou, Rafael, se não for você, eu não vou lançar ninguém em Campo Largo, tal. E eu vi que talvez, né, com o apoio de um deputado, é difícil um vereador ter um apoio tão forte no deputado assim, talvez a gente conseguiria trazer muito recurso para Campo Largo, eu ia ajudar muito a causa animal também, e também a minha instituição, a Guarda Municipal. Então foi por isso que eu aceitei esse desafio, sabe? E eu acho que é um desafio mesmo, porque a minha maior dificuldade, que eu digo para todo mundo, é falar em público, sabe? Quando eu entrei na Guarda Municipal, o pessoal até tirava sarro de mim um pouco, que eu era quieto, quase não falava com ninguém, né? Bem na minha, falava até que me apelidaram de triste, que eu não conversava com ninguém, tudo, mas, né, com o tempo eu fui vendo que isso era uma deficiência minha e que eu tinha que me colocar à prova, melhorar isso, e ainda estamos nesse caminho ainda. E da onde saiu o Rafael? Né? Quem é o Rafael? É de Campo Largo? Veio de fora para Campo Largo? E quem é o Rafael? Nasci em Campo Largo, me criei no antigo bairro chamado Pedreira, perto da Academia Naja, né, do Sanse Clóvis, meu tio. Me criei lá, sou filho da Lúcia e do Marildo, que trabalharam na Insepa, na Lorenzetti, né? Sou esposo da Daniela, então sou campolarguense raiz, amo minha cidade, gosto, me dedico, me dou para minha cidade. Rafael, vamos falar um pouquinho do que você está achando, né? Passaram-se 3 meses, né? Você nunca foi vereador,
O que você está achando? É difícil ser vereador? É fácil? É mais fácil do que você pensava? Está dando mais trabalho? Aquela pergunta clássica que eu estou fazendo para os demais vereadores, né? Já está formando a fila do INSS aqui na porta, aqui, para pedir, e aí você está encontrando dificuldade? Como é que é ser vereador? Então vamos lá, né? Antes dos 3 meses eu digo que mudou já do dia 6 pro dia 7, né? Que no dia 6 eu era o Rafael da guarda, Rafael né, talvez dos animais ali, que ajudava todo mundo, que tinha o meu celular particular, várias pessoas tinham e eu resolvia vários problemas de todo mundo, né? Várias pessoas das associações de bairros pedindo, porque aqui tem uma demanda assim da segurança, porque isso, porque aquilo. E a partir do dia 7 eu deixei de ser o Rafael da guarda, Rafael cidadão, e passei a ser o Rafael político. E as pessoas, né, eu percebi isso muito, que muda o olhar da pessoa, né, olham com uma certa desconfiança para o político, né, isso é resultado, infelizmente, de anos de política do Brasil, e acabou que o povo desacredita um pouco do político, mas esquece que lá por trás do político tem um ser humano, que tem uma história, que tem uma vida, né, eu no meu caso, falo por mim, não cheguei por acaso, é um trabalho, dedicação, constância também, né, dia a dia levantando, tentando dar o melhor, tentando fazer o melhor, e às vezes as pessoas acabam esquecendo. Então eu, né, já na primeira semana senti muito isso, sabe, e ainda sinto hoje, mas assim, falar se está sendo difícil, se era aquilo que eu esperava ou não, eu já sabia que seria muito difícil, né, mas é aquele negócio, né, você vai fazer, por exemplo, vai tomar uma injeção lá, você sabe que vai doer, né, sabe que vai doer, mas só na hora que você está tomando que você vai sentir a dor, né? Então a gente está aqui trabalhando, né, sendo cobrado muitas vezes, e às vezes o povo cobra com uma força muito grande, né, e até às vezes se perde o respeito um pouco às vezes, mas a gente tem que entender também que às vezes a pessoa está na UPA esperando várias horas ali, ela está frustrada, né, por aquilo, é a dor do povo, e a dor do povo é expressada dessa forma muitas vezes, né. Chegou a se frustrar com alguma coisa? Porque muita gente pensa que o vereador tem superpoderes, né? Tem gente que fala, eu vou lá pedir pro vereador vir aqui mandar asfaltar a rua da minha casa, e amanhã a máquina tá aqui asfaltando, e a gente sabe que nem sempre é assim, existe todo um protocolo. Chegou a se frustrar já com alguma coisa que você achava que poderia ser mais fácil de fazer e viu que não, que tem alguns entraves? Não, porque talvez eu tenha uma vivência no setor público e sei que o setor público às vezes ele é demorado para você conseguir, é burocrático, né? Então a gente coloca normalmente as nossas metas, né? Eu sou uma pessoa que é bem planejada, eu sei o que eu vou fazer, onde que eu vou chegar, e sei que não vai ser do dia para noite que as coisas ocorrem. Você vai fazer um requerimento, por exemplo, né? Vamos fazer um requerimento de asfalto, não é muito o meu viés, né? Requerer pavimentação, tudo ali, mas às vezes você vai numa reunião de bairro, o bairro te abraça e te pede isso, é uma necessidade do bairro, e a gente, né, como vereador, a gente tem que requerer. A gente faz esse requerimento, a gente sabe que às vezes não vai estar contemplado no orçamento do ano, né? É uma briga que a gente vai ter que fazer com o prefeito, ou talvez através de uma emenda impositiva aqui, né, no final do ano, para ser programado para o ano que vem. A gente sabe que então demora um certo tempo, as coisas não acontecem do dia para a noite, é tudo resultado de trabalho. Você falou ali atrás a respeito da UPA, né? Então, vamos puxar um pouquinho agora aqui para essa questão da saúde, né? O que você acha? Como é que você vê a saúde de Campo Largo? E o que você acha que o vereador pode fazer para melhorar? Eu uso o exemplo da seguinte forma: quando eu comecei lá atrás a fazer matérias aqui em Campo Largo, e principalmente na UPA, eu falava das minhas matérias. Não, o vereador tem que vir aqui para resolver o problema. Com o tempo, eu comecei a ver que se o vereador fosse lá, ele ia atrapalhar. Por quê? Ele ia parar o médico para verificar, ele ia parar a diretora ou o diretor para conversar, e ia atrapalhar. Na verdade, um vereador, num momento de crise na UPA, ele mais atrapalha do que ajuda, até porque ele não pode atender. Se ele pudesse atender, ajudaria, né? Então eu mudei um pouco a minha perspectiva. O que você acha do ponto do vereador que pode ser feito não só na UPA, mas para a saúde em geral dentro do município de Campo Largo? Sendo bem direto e, né, sincero, assim, eu acho que hoje o calcanhar de Aquiles hoje da administração é a saúde, né? A gente tem recebido bastante demanda, não só da UPA, como das UBS também, né? Recebi ontem ainda da UBS Rivabem lá, que estava bem conturbado. E aquilo que você falou, Marco Polo,
Não adianta nada eu ir lá e ficar reclamando com a diretora, com tudo, apontando os problemas e não trazer a solução né, ou mais causar problema do que solucionar mesmo, né. Então, o que eu estou fazendo da minha parte primeiro, como eu tenho algumas bandeiras, né, mas a saúde é muito complexa, tanto que é um problema que se arrasta há muito tempo, né. O que eu tomei como medidas para mim primeiro? A gente tem 3 meses, eu estou participando das reuniões, fui inclusive essa semana na reunião do Conselho Municipal de Saúde para me inteirar do que está acontecendo, né, quais são as previsões, quais são os problemas. Ainda ontem sentei com a secretária de Saúde também para apontar para várias coisas, né, que durante as nossas fiscalizações fui muito bem atendido, por sinal, a secretária de Saúde. Sem demérito dos outros secretários, né, que atendem na medida do possível, mas ela é uma que também deu o celular particular dela e a gente manda mensagem para ela, ela responde rapidamente, sabe? Sempre está respondendo rápido ali. Mas é um problema complexo, então eu estou na parte de analisar, ver o que eu posso interferir. A gente está trabalhando um projeto de lei aqui agora para tentar dar transparência para as consultas, para a lista de espera de cirurgias, procedimentos. A gente já viu que tem no site da prefeitura, mas tem algumas discrepâncias ainda e a gente está conversando com a secretária para ver o que a gente pode fazer da parte legislativa mesmo para auxiliar nesse momento. Agora, com relação à UPA, é um problema muito complexo, eu vou falar com sinceridade, hoje com 3 meses hoje de gestão, a gente está analisando ainda talvez o que a gente pode contribuir, mas eu não tenho uma opinião formada quanto a isso ainda. Certo. Falar um pouquinho de educação, né? Eu acho que é um dos princípios básicos também, assim como a saúde, a própria educação, né? Hoje, mesmo com as pontuações de Campo Largo, que são pontuações boas dentro do IDEP, também no estado do Paraná, um dos melhores educação do país, ainda existe muita dificuldade. E principalmente em Campo Largo, que é a extensão territorial de Campo Largo não ajuda muito. É muito grande Campo Largo, né? Então o pessoal reclama muito às vezes do transporte, né, de estar longe da escola. Tem aqueles que querem o filho ali do lado de casa, mas tem aqueles que acham que a educação boa está no centro e aí não quer que o filho estude na escola do bairro, quer que venha para o centro da cidade. Como é que você vê essas questões da saúde, da educação dentro de Campo Largo? Olha, primeiro eu acho que, né, falando em Campo Largo, né, uma das coisas que tem que ser feito quanto antes é a valorização dos professores, né, com relação ao piso salarial, né, que é uma demanda deles que eles têm. Foi adequado, mas só aqueles que estavam com que tinham recém-entrado foi adequado ao piso, e os professores que já têm tempo de casa e permanecendo no mesmo não acompanharam essa elevação do piso, né? Então, a primeira coisa é valorizar o professor, né, o servidor público lá, para que também ele consiga se especializar ainda mais e dar uma qualidade melhor no atendimento. Estive visitando várias escolas nas últimas 2 semanas, vi que, né, conforme os índices, a qualidade do estudo em Campo Largo é boa. Eu acho que falta muita infraestrutura. Visitei a Escola Municipal Mauro Portugal, lá no Águas Claras. É uma escola antiga, um prédio bastante desgastado, falta inúmeras coisas, né? Entrei no banheiro, né? Por exemplo, portas de banheiro. A gente conversou com o pessoal da educação para tentar fazer uma reforma lá o quanto antes. Também fui para o interior do município, na Escola Augusto Pires de Paula, a gente foi na Nicolau, foi também na Doraci. A Doraci é uma escola nova, com uma estrutura grande ainda, mas também tem suas demandas. E durante as nossas fiscalizações a gente viu também que tanto o parquinho das crianças do Mauro Portugal quanto do Augusto Pires de Paula estava deficitário, inclusive ocasionando risco, mas a gente já foi na secretaria, conversou com a diretora, com a Heloísa, e ela já disse que já tem a licitação e já vai fazer a aquisição desses parquinhos já para fazer a substituição. Então acho isso o trabalho do vereador, ir em loco, fiscalizar, né? Eu não entendo tanto assim da parte pedagógica, mas quando a gente vai lá, a estrutura, vê as demandas das diretoras, a gente tenta auxiliar nesse sentido. Certo. Ônibus escolar, né? Está entrando agora aí a nova bilhetagem, vamos dizer assim, né? O novo modelo de transporte escolar.
né? Como tentar do transporte público, né? Existe uma maneira, Rafael, que você veja que possa atrelar essa questão do novo transporte? Porque houve um ano passado, um ano retrasado, o prefeito cogitou em dar o passe escolar para os alunos, né? Para que os alunos viessem, por exemplo, para o centro, para estudar. Isso não foi possível devido à defasagem nas linhas. Você acha que hoje, né, esse modelo de transporte escolar que está vindo aí pode vir a agregar a essa questão do transporte do aluno junto? Vamos lá, né? Com o novo modelo de bilhetagem do transporte público, né, que vai ficar sob gestão da prefeitura e não é mais da Transpiedade. Eu acho que com isso a prefeitura vai ter, né, na sua mesa, à sua disposição, ela vai conseguir ver a questão financeira mesmo, orçamentária, de quanto está custando mesmo, né? Quanto mais linha, colocar mais KM fizer, mais vai ter que pagar, né? E quanto está entrando, né? Se a demanda, o valor que está sendo pago pelo serviço é X, mas está sobrando aqui, vamos dizer que está sobrando 10, 20%, está tendo um superávit. Esse 10, 20% pode ser aplicado em vários projetos, inclusive no transporte escolar, por exemplo, na bilhetagem, né, no passe escolar para quem não tem, né, transporte escolar, ou mesmo até como aconteceu em Araucária, né, que a redução mesmo da tarifa, né, a redução da tarifa. Então eu acho muito benéfico. Agora, falar que vai ser possível realizar isso, eu acho que talvez quando começar a rodar mesmo, que der para analisar mesmo se está tendo superávit, se não está tendo, se de repente a prefeitura vai ter que aportar mais dinheiro. Então isso daí é uma questão que a Secretaria de Ordem Pública, né, o novo departamento ali de transporte público também vai ter que se debruçar em cima, e também nós como vereadores também fiscalizar, né, porque se tiver superávit, acho que é papel do vereador cobrar que esse superávit seja empregado, né, em política pública ali na parte de transporte, para favorecer ou mesmo o transporte escolar, ou mesmo favorecer o cidadão através de uma passagem mais em conta, ou uma estrutura melhor no terminal urbano, né, enfim. Você falou em ordem pública e é uma área onde você está dentro, que a Guarda Municipal Sim. faz parte da ordem pública. Então deixa eu aproveitar o gancho para perguntar para você o seguinte: a nossa malha viária, vamos dizer assim, de Campo Largo, ela é muito antiga, né? Então tá vindo aí vários projetos novos de asfalto. Não só isso, a gente houve uma série de reclamação de buracos na cidade. Está sendo implantado e deve vir agora para a Câmara nos próximos dias mais áreas de estar em Campo Largo. Inclusive já estão pintando essas áreas onde devem ter as áreas de estacionamento. Como é que você vê essa questão da malha viária, e você que está na rua, até mesmo como um guarda municipal, né, o nosso trânsito, né, em Campo Largo, e essa buraqueira, vamos assim dizer? Então vamos lá, primeiro de mobilidade urbana, né? Vamos para a malha viária. Ando por todo o município, vejo que Campo Largo não foi uma cidade planejada de antes, né? Você vê que tem muitas vias que são estreitas, né? Que às vezes você quer fazer um asfalto, mas vai ter lugar para estacionamento de veículos, né? Isso é um problema já que a gente tem de longe, né? Quanto aos buracos nos asfaltos, eu digo pelo meu gabinete aqui, quando a gente foi demandado disso, a gente solicitou a obra, a gente foi atendido até agora todas as nossas demandas nesse sentido, né? Mas eu, como, né, guarda municipal, na parte de segurança pública, eu vejo uma certa dificuldade, por exemplo, ao bairro Albina Grigoletti, ali, né, as viaturas têm que entrar, né, às vezes tem que entrar com um pouco mais de velocidade ali por conta de atender as ocorrências, né? A gente sabe que é uma região que é dominada pelo tráfico de drogas ali, e é uma região que as ruas ali dificultam a presença da viatura, sabe? Por exemplo, a rua Abílio Monteiro ali é muito ruim de entrar com a viatura. Há um tempo atrás estava com alguns buracos, mas a gente solicitou, já foi feito a melhoria, mas é uma rua estreita também. Então tem essa parte também da segurança, que a gente fala assim, a arquitetura do crime, a gente fala, né? Se a parte urbanística auxilia a polícia, a guarda municipal... Isso que eu ia te perguntar. Ações públicas de asfalto, vamos dizer assim, nessas localidades, dificultaria a ação do crime, porque ficaria mais fácil o acesso da guarda municipal, até da polícia militar? Por um lado, sim, mas eu vou dizer que é 20% da solução. O que é?
um local bem asfaltado, bem sinalizado, com os prédios públicos bem pintados, para a população ele dá um sinal de ordem. E esse sinal que reflete na população, a população tende a refletir isso como ordem, entende? Agora um prédio que é todo pichado, vidro quebrado, a marginalidade se instala. A gente diz que é a teoria da janela quebrada, a gente fala, né? Isso foi feito um teste lá nos Estados Unidos. Eles colocaram um veículo todo fechado, né? Um veículo regular, tudo com os vidros fechados numa comunidade. Esse veículo, e passou-se uma semana e retornaram nesse local, o veículo estava intacto do mesmo jeito, as janelas estavam tudo fechadas, tudo. E daí eles fizeram o mesmo teste com o mesmo veículo, só que eles quebraram uma das janelas desse veículo. Após uma semana o veículo estava todo depredado. Então é isso, essa parte do urbanismo, de preservar os prédios públicos, preservar também na comunidade, né, no bairro mais carente ali, ter um asfalto de qualidade, ter um serviço público. Hoje, por exemplo, é uma luta minha grande que eu sempre estou comentando com o executivo, o bairro Francisco Gorski. O bairro Francisco Gorski é um bairro carente por asfalto, né, tem acho que 11 ruas lá que não estão asfaltadas ainda, né, que está no pó mesmo. Não tem um equipamento público lá, não tem uma UBS, não tem um CRAS, não tem onde tem um campinho lá, né, que, enfim, mas teria que ter mais a presença do poder público. E ali a maior parte do aparato público, vamos dizer assim, entre aspas, que tem ali, que é na avenida principal, é cuidado pelos próprios moradores, né? Quem faz inclusive manutenção, ali eu vi que tem um parquinho, coisa que a prefeitura acabou colocando, mas quem faz a manutenção disso ali é realmente um bairro, e sem contar que ele é um bairro difícil para essa questão de pavimentação, por causa de algumas ruas ali são muito íngremes, né? E muito, tem muito desmoronamento ali dentro dessas ruas. Sim, né? Com certeza. Ainda, né, falando dessa parte de obras e tudo, Campo Largo sofreu o ano passado, né? Acho que o maior calcanhar de Aquiles do prefeito foi a Emma Tanner, né? Muita gente culpou o prefeito por aquilo, porém não era uma culpa do prefeito, e sim de uma empresa terceirizada que estava, entre aspas, tentando prestar um mau serviço, queria aditivos, e o prefeito em si fazendo a sua parte em travar essas questões da empresa e exigindo que a empresa fizesse serviço. Tanto é que foi entrado com processos ali para que fosse retomado, né? Porém, o grande problema, não só de Campo Largo, mas de muitas cidades, é justamente esse. Empresas, né, terceirizadas que vêm às vezes concluir obras viárias, e isso acaba se arrastando, ou você acaba entrando uma empresa ruim, né? O que o vereador pode fazer para que isso não venha a acontecer mais, ou pelo menos diminua em Campo Largo, no aspecto legal da coisa? Olha, como se trata de licitação, né, então a prefeitura não direciona a escolha da empresa, né, é feito o pregão eletrônico, as empresas se cadastram e ganham de menor valor, né, e nem sempre de menor valor é de maior qualidade, né, essa é a grande dificuldade do poder público, né, mas assim, eu acho que talvez, olhando pelo olhar de quando eu estava lá na Guarda Municipal, quando a gente se debruçava para fazer as nossas licitações, que a Guarda Municipal sempre foi independente nessa parte, a gente tentava fazer o termo de referência o melhor possível e prevendo, né, algumas falhas que outras empresas, que a gente aprendeu pelo meio do caminho aí, que outras empresas têm, né, para tentar que não ocorra novamente. Eu acho que um bom termo de referência, né, e o fiscal de contrato tem que ser ativo, né. Às vezes não adianta tentar tratar com a empresa só na palavra, na conversa, infelizmente às vezes tem que aplicar a sanção, né, e infelizmente às vezes acontece de judicializar, né, que a empresa não larga lá e acaba deixando o serviço, e a prefeitura tem que judicializar, infelizmente. Vamos falar agora de um assunto que eu acho que o pessoal está esperando até isso, que é a sua área, proteção animal, né? Campo Largo, a gente vê muitas falhas, assim como em todos os municípios, em ter uma rede de proteção realmente animal. A prefeitura sozinha, certeza que nunca vai dar conta, né, da quantidade de animais, aí seja abandonados, maus tratos, ou mesmo para cuidados, né?
Como é que você vê a política pública em relação a isso? E não sei se você tem esse dado, mas o judiciário condena empresas e algumas dessas multas são revertidas em ração. Nós temos em Campo Largo um banco de ração. Nem sempre também é suficiente. Como é que você vê a política pública em relação à questão dos animais? Então, com transparência, falando com sinceridade, é deficitária. A política pública de proteção animal de Campo Largo é bem deficitária, até porque os anos disseram isso. Você vê Curitiba se fala em proteção animal há cerca de mais de 2 décadas. E Campo Largo começou a se falar de proteção animal como política pública mesmo, né, efetiva, 12 meses, eu vou dizer, mais ou menos. 12 meses. São várias coisas que tem que ser vista. Primeiro, né, a gente começa sempre pela conscientização. Tem que ter programas de conscientização, guarda responsável, manejo de animais, zoonoses também, que proteção animal não é só gato e cachorro, é muito maior que isso, né? Então, a gente teve agora um recente problema, né? Ainda está um pouco se alastrando a parte dos escorpiões, né? Então, zoonoses, e isso é uma coisa que tem que começar em sala de aula. Tem que começar com as crianças para se conscientizar, que é quando ela está fazendo a formação dela, que ela vai ter o seu caráter, né? Vai entender o certo e o errado e vai levar isso para dentro da sua casa, cobrar do seu pai, da sua mãe. E também na própria população também. Eu acho que deviam ter mais campanhas na parte de proteção animal, de guarda responsável, né? Da prefeitura mesmo, cartilhas. Primeiro é isso, né? Teve-se por muito tempo que a proteção animal seria só castração, né? Tanto que ao longo dos anos Campo Largo só fez castração. É importante a castração, é importante, mas se a gente não conscientizar o povo, não vai adiantar. Outra coisa também, né, que agora a prefeitura começou e é um programa excelente, é a parte do credenciamento com as clínicas veterinárias. Hoje a prefeitura possui esse credenciamento, eu tenho tentado demonstrar isso porque é uma política pública muito eficaz. E esse credenciamento, como que ele funcionaria? Eu tenho um animal em casa, eu tenho talvez um pet ou até um animal um pouco maior, e eu preciso de uma clínica veterinária, não tenho condições de pagar, eu procuro a prefeitura, é isso? Então, por enquanto, o cobertor é curto, né? Então, e é um início de trabalho, mas a prefeitura está atendendo todos os animais de rua e os animais dos protetores que estão cadastrados, credenciados no município. São, ao total, acho que deve estar beirando uns 30 protetores e ONGs cadastrados. Então, todo protetor, de repente, que resgatou um animal em situação de maus tratos ou um animal atropelado, ele aciona a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente aciona a clínica credenciada, que são 4 clínicas aqui de Campo Largo mesmo, né, favorecendo a economia de Campo Largo, inclusive. Essa clínica vai até lá, resgata o animal, né, porque muitas vezes o protetor não tem carro, né, a gente conhece várias realidades, então resgata. Tem alguns que nem ração tem, né, essa é verdade. Leva para a clínica e faz todo o tratamento, né. Aí, outra coisa, né, como tem vários produtores, que nem você falou, às vezes não tem ração, né, e um aporte muito importante que teve, né, agora vai através de uma verba do Matheus Laiola aí, que enviou o município, cerca de R$100 mil vão ser investidos no banco de ração, que vão ser quase entre 15 a 20 toneladas, tudo depende da licitação, né, qual o menor valor, mas entre 15 e 20 toneladas de ração. Todo mês, por exemplo, vai ter quase 1,5 tonelada para ser distribuído pelos protetores. E isso dá uma subsistência para eles, né? Sim, porque é uma das grandes reclamações que a gente ouve dos produtores. Nós recebemos várias mensagens, né, por dia, às vezes no mês, né, muitas reclamações justamente disso, né? Porque às vezes os protetores se sobrecarregam. Né? Eu tive contato ano passado com uma protetora que tinha quase 50 animais com ela, e ela falava, cara, eu tenho que me esforçar o dia todo para conseguir ração para eles de noite, para não deixar eles sem comerem de noite. Sim. Né? Porque se eu não fizer isso, à noite eu não tenho. E aí quando eu sirvo a ração deles à noite, eu já tenho que começar a trabalhar para amanhã dar a ração deles pro dia, porque, né, e é essa luta constante ali dos protetores. Então, se isso acontece com ração, que é o, entre aspas, mais básico,
Quem dirá com os demais, com tratamentos, às vezes, igual você falou, com clínicas, né? Um animal que fica doente, né? Então... Aí nessa parte, né, dos protetores, né, que estão sobrecarregados, eu acho que também é necessário um trabalho da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de se aproximar desses protetores, tanto auxiliar, mas também numa outra contrapartida fiscalizar, porque se um protetor tem capacidade na sua casa, um terreno, né, pequeno, vai acomodar 20, 30 animais, mas ele está com 60, 70, 80, opa, tem uma coisa errada aqui. Até uma questão de medida sanitária também, né? A gente sabe isso. Claro, a prefeitura, o meio ambiente tem que ajudar, mas o protetor também tem responsabilidades, sabe? Com relação a isso ainda, né, é necessário também um programa de vacinação para esses protetores, porque, por exemplo, tem protetor que tem 60 animais. E hoje a gente tem doenças zoonoses ali que se instala em um animal, chega contaminado, ele vai passar para os demais. E como que a clínica credenciada pelo meio ambiente vai atender 20, 30 doentes? O custo é muito grande. Então já está, ainda nesse mês de abril agora já vai ter a primeira campanha de vacinação também. Foram 50 mil reais direcionados também dessa emenda parlamentar, que vão ser vacinados quase 1.800 animais, tanto vacina de raiva, quanto vacina que a gente fala de multidoenças, né, que no caso de cachorro é EV10 e de gatos é EV5. Então, você vê, com apenas o valor de 50 mil reais, a prefeitura vai comprar um insumo e vai utilizar a mão de obra dos veterinários da prefeitura para fazer a vacinação em 1.800. Se isso fosse feito por um protetor, o protetor for na clínica comprar essa vacina, as duas vacinas custam mais ou menos 200 reais. Então, para 1.800 seria quase 360 mil reais. Então, a prefeitura utilizando essa verba bem, aplicando bem, potencializa muito. Sim, até porque você consegue desconto, né? Você vai comprar... Sim, em quantidade. O protetor ele vai lá comprar 10, mas a prefeitura vai comprar 50, 100 mil. Sim. Então, isso acaba facilitando na questão de diminuir valor, né, e aumentar a quantidade. Hoje, né, o que você vê que é possível ser feito para ajudar, né, tanto os protetores, né, como talvez ONGs, né, e ajudar realmente quem precisa, que são os animais, né? Eu acho que, primeiro, com relação à rede de proteção, né, o fortalecimento da rede de proteção e é multi, né, são várias coisas, né, que você falou, são várias necessidades. O que o protetor precisa hoje? Ração, vacina, atendimento público veterinário, ele precisa também, né, mas não adianta nada a gente ficar ajudando aqui e ele está acumulando, o protetor está cada vez mais, a gente precisa dar vazão para esses animais, a gente precisa dar saída. Hoje a prefeitura tem no site da prefeitura mesmo uma parte de doação, mas está bem desatualizado, como se fosse uma feira de adoção online lá, mas está bem desatualizado. Já em conversa com o secretário Tiago lá, ele já se prontificou em melhorar isso, e também está sendo adquirido vários equipamentos como grades, tendas, transporte também para realizar mesmo as feiras de adoção. Isso foi um pedido muito grande de todas as protetoras, que aqui em Campo Largo elas não têm para onde levar para adotar. Que a protetora atuante mesmo, que não só acumula, mas doa todo mês, ela leva lá para Curitiba, Parque Barigui, de repente um grande atacadão, né? Enfim. E nós temos muitos eventos, né, aqui em Campo Largo, que podem ser acoplados, né, a essa questão da doação, né? Hoje mesmo tivemos um evento no Parque Newton Coupe que poderia ter sido agregado isso e colocado ali uma mini feira, vamos dizer assim, de adoção. Você falou, um cercadinho com alguns animais que estão ali para adoção e alguém ali cuidando daquilo. Nós tivemos aí os shows que houve na cidade, né, o próprio aniversário da cidade, muitos eventos estão vindo para frente e também pode ser feito isso, né? Pode ser colocado essa feira. E por que não também, né, um incentivo fiscal para quem adota, né? Para quem adota, para de repente para os protetores também, né? Que também prestam serviço de utilidade pública, muitas vezes cobrindo aquilo que a prefeitura não consegue. Se fala muito hoje na parte de proteção animal de canil, né? Canil público, canil. Eu, particularmente, Rafael, sou contra o canil. Conheço várias realidades, né? Por exemplo, o município da Lapa, que de um ano institucionalizou um canil com 70 animais, completou todas as vagas em poucos meses já e teve que abrir uma nova licitação de uma empresa terceira para abrigar outros 100. Então
é muito grande a demanda de a gente ficar recolhendo todos os animais que são saudáveis. Eu digo que é um saco sem fundo, saco, né? Sem fundo, porque não param de chegar, né? Os animais não param de vir. A gente tem que dar atenção, né, aos animais que estão em rua. Animais que não têm condição de ficar na rua mesmo por questão de saúde, mobilidade ou questão, por exemplo, que estão oferecendo risco. Esse sim a gente tem que ir lá, tentar remover eles e de alguma forma reabilitar eles, né? Se não for possível a reabilitação, aí dar um destino correto para ele, ou mesmo fortalecendo a rede de proteção animal, né, como uma protetora, claro que ajudando ela também. É uma ideia minha aí que a gente tem para se trabalhar, que é a questão do lar temporário remunerado para os protetores, nesses casos que a prefeitura precisa retirar esse animal, não pode voltar mais para a rua, por que não deixar com quem cuida melhor, que é o protetor, esse animal, mais dá uma contrapartida para ele. Isso seria bacana, porque ajudaria na questão da alimentação. E se a prefeitura prover as demais necessidades, né, você tendo ali um recurso para manter a alimentação daquele animal, já seria de grande valia. E outra, diminuiria muito essa questão de sobrecarregar os protetores, né? Sim. E daí a gente tem, né, eu falo muito isso, que durante a minha campanha eu vi, né, eu vivenciei outros candidatos também que falaram sobre proteção animal, né, o pessoal falando em hospital público veterinário, e eu dou o exemplo de Curitiba, né? Curitiba, que nem eu falei, mais de 2 décadas você falando em proteção animal, e recentemente Curitiba foi contemplado com o hospital público veterinário, que é uma luta grande para você conseguir, né? Vamos colocar aí hoje, falando de hospital, atendimento 24 horas mesmo, com cirurgia de média e alta complexidade, vamos colocar aí cerca de 8, 9 milhões de reais custeio no ano. E para Campo Largo, como se falar em hospital público veterinário, se a gente está com um problema aqui na nossa UPA, na questão de saúde humana, né? Que é tão, que precisa tanto, né? Então é uma coisa muito difícil de chegar no hospital veterinário. Então eu, durante a minha campanha, não prometi o hospital público veterinário, né? Mas em contrapartida a gente está vendo outras opções, né, para ter atendimento público, pelo menos para aquela população carente, né, a população que precisa mesmo, CAD único, algumas outras situações. Talvez até os convênios, né, fazer essa própria ideia do convênio com as clínicas veterinárias, vem a suprir a questão do hospital veterinário, né? Porque o que você tem dentro de muitas clínicas hoje aqui em Campo Largo, nós temos clínicas muito grandes aqui, né? Você teria dentro do hospital, talvez um convênio com essas clínicas supriria a necessidade e também enxugaria a demanda, né? Sim, o problema que é muito custoso, né? Hoje uma cirurgia, por exemplo, um cachorro atropelado, né? Primeiro que o cachorro, quando ele é atropelado e ele é do tutor, já tem um porém já. Ele devia estar dentro do terreno do tutor, né? Ter uma certa guarda. Mas aconteceu, foi pra rua, tudo. Uma cirurgia ortopédica hoje de um animal aí, dependendo, tá custando 4, 5 mil reais, né? Então, para o município isso é custoso, né? Porque não vai aparecer 1, 2, 3 casos por dia, às vezes, né? Então, é custoso. Então, a gente precisa ver outras medidas, por exemplo, né? De repente, um convênio ali com o hospital público da Universidade Federal, alguma outra instituição nesse sentido. Esse é a que a gente está tentando trabalhar, sabe? Ter a possibilidade de oferecer talvez uma consulta, um atendimento prévio para essa população e ter um segundo convênio onde essa pessoa consiga levar esse animal e seja menos custoso para a prefeitura. Hoje, né, Campo Largo necessita de verbas para poder manter essa causa animal. Sei que o deputado já mandou algumas, né? Você pretende aí, ou você tem algum plano, ou já tem alguma conversa, não só com o Laila, mas com outros deputados, em relação a essa causa animal? Sim, que nem eu falei desde o começo, sabe, a gente fez, no primeiro mês de janeiro aqui, a gente sentou, né, eu com meus assessores, a gente fez um planejamento de tudo que a gente quer fazer, o que a gente vai conquistar. A gente sabe que às vezes nem tudo a gente vai conseguir, porque tem coisas que acontecem no meio do caminho, a gente vai ter que mudar a nossa rota, né. Mas sim, esse ano, conversei com o deputado ainda na semana passada, a gente vai trazer para Campo Largo pelo menos R$1,5 milhão de reais em verbas, não só para a causa animal, mas também para a guarda municipal e para outras demandas aí que a gente tem, outros projetos. Então o deputado, ele é um parceiro muito grande, né? É um amigo meu, e Campo Largo tem muito a ganhar. Uma das coisas que a gente tem no nosso planejamento, né, é que nesses 4 anos a gente consiga entregar, pelo menos junto com o programa Castra Mais Paraná, entre 10 mil a 12 mil castrações aqui em Campo Largo.
Aí às vezes o povo fala assim, 10 a 12 mil castrações, né? Vai gastar com animal, tudo, tá faltando educação, tá faltando sei lá o quê. Mas é uma verba que a gente traz de fora, né? Através de um programa que é subsidiado por emenda parlamentar do deputado, a gente traz de fora que o município não precisa gastar nisso. Vamos colocar 10 mil castrações. Cada castração custa mais ou menos uma licitação cerca de R$300. São 3 milhões de reais em economia para o município, que podem ser... É um dinheiro que não viria, né? Eu vejo essas verbas, assim, é um dinheiro que não viria, que está vindo para um local específico, né? A chamada verba carimbada, e que vai desafogar aquilo, porque se não viesse a verba, o município teria que gastar por menos... ele não ia gastar com 10 mil castração, iria gastar com 1.000. Sim, mas iria gastar com 1.000, e esse dinheiro que o município teria que destinar a essas 1.000 pode ir para a saúde, pode ir para a educação. Para a própria guarda municipal mesmo, né? Municipal. E você vê que nos últimos 4 anos, né, a administração, outra administração, vamos dizer assim, né, realizou 4 mil castrações em 4 anos. Então, mil castrações por ano, né? E a gente pretende chegar, né, se tudo der certo, a 12 mil castrações. É quase 3 vezes mais, sabe? Então, a gente vai pegar uma grande parcela do número de animais que tem no município. Vamos falar de uma outra área sua, que é a segurança pública, Guarda Municipal. Guarda Municipal de Campo Largo, para onde eu vou... Comento que eu sou de Campo Largo, eu vou em alguns eventos de guardas municipais fora também. Falo, sou lá de Campo Largo. Cara, a quantidade de elogios que eu recebo da cidade é uma coisa absurda. Isso é unânime, pelo menos nas guardas municipais da região metropolitana, né? E sempre ouço. Guarda Municipal de Campo Largo faz mais do que muita guarda que tem o dobro de efetivo, né? E tá aí, temos o CIOSP, né? Que é dentro da área de segurança nossa, fomos os pioneiros nessa questão. Hoje estamos um pouquinho para trás. Eu estive também no Smart City agora, que estava acontecendo em Curitiba. Fiquei maravilhado com tudo que eu vi em relação à segurança, né? Porém, né, Campo Largo, apesar de ter uma boa segurança, você não se ouve falar muito aqui em Campo Largo, por exemplo, de roubo de carro, né? Quando você ouve falar alguma coisa de carro roubado, é porque a Guarda Municipal interceptou um carro que tentou entrar na cidade roubado graças à nossa muralha virtual, né? Nós vemos constantemente, podemos acompanhar isso até pelas redes sociais da Guarda Municipal, o grande número de apreensões que a Guarda Municipal faz, seja a apreensão de drogas, seja o recolhimento de pessoas que estão com mandato de busca, seja no combate efetivo ao crime dentro da cidade. Ou seja, nossa Guarda Municipal, ela trabalha demais, exaustivamente e com poucos homens, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas. Como é que você vê para que possamos solucionar esse problema? E outra, você como um guarda municipal hoje, né, você concorda que Campo Largo precisa parar de ter uma guarda municipal e ter uma polícia municipal? Com certeza, esse é o caminho que a gente quer, né, o fortalecimento da Guarda Municipal para ser a polícia do município mesmo. Hoje, no mundo inteiro, existem apenas três países em que a polícia é militarizada e do Estado, né? Estados Unidos, a polícia é municipal e todo o processo policial ali, desde a prisão até mesmo a investigação, tudo é municipalizado. Qual que é a diferença disso? No município você atende às demandas e às especificidades do município. Cada região tem a sua diferença, né? Campo Largo, o principal tipo de crime, exemplo, né, é tráfico de drogas. Mas talvez um município lá da região do interior, não, é uma outra dinâmica, talvez seja chacras, arrombamento de chacras. Então o município se especializa em atender a sua população. Então a municipalização da segurança é primordial. Agora, se falando de Guarda Municipal, de número de apreensões, eu digo que a Guarda Municipal tem o que diferencia mesmo, né? Apesar que a gente tem o CIOSP, tem um investimento na parte de inteligência, mas o material humano da Guarda Municipal, né? Eu tenho vários colegas ali que se dedicam, se desdobram e fazem com amor mesmo, sabe? O pessoal, aquilo que corre no sangue mesmo, sangue azul de Guarda Municipal. Eu ouvi do Guarda Municipal que a guarda é a segunda pele dele, né? Sim, e por exemplo, acontece às vezes, está acontecendo uma onda de arrombamentos na parte da noite no centro. E quando a gente consegue prender
aquele criminoso que estava fazendo isso, da gente comemorar entre a gente, sabe, como uma questão de honra, a gente vê o brilho no olhar, né? Então acho que isso, de cada um se dedicar e de buscar e de fazer mais, eu acho que isso diferencia a nossa Guarda Municipal. Como você falou, o nosso efetivo é reduzido, né? Vamos pontuar, a gente sempre pontua a nossa co-irmã aqui, a Araucária, né? Araucária tem cerca de 300 guardas, uma estrutura... é o máximo possível ali para a população, né? E eles têm uma estrutura muito grande, muitas viaturas, o prédio deles lá também, a base deles é enorme, mas daí vem aquela questão orçamentária, né? Qual que é a arrecadação da Araucária? É muito maior que de Campo Largo, né? Beirando aí, né? Mas vamos colocar aí 3 vezes mais quase em Campo Largo. Então o fôlego que eles têm lá é muito maior, né? E a quantidade de habitantes deles é semelhante. São semelhantes. Só que não pode ser desculpa. Não pode ser desculpa, porque tem municípios que têm uma arrecadação menor ou parecida com Campo Largo que estão realmente contratando mais guardas municipais, né? Aumentando sua guarda municipal, eu digo município de Pinhais, Campina Grande do Sul. São José dos Pinhais também, agora está com um número efetivo grande. E equipamento também para a guarda, né? Mas São José dos Pinhais ainda tem uma arrecadação que foge da curva, né? Mas eu estou colocando municípios com arrecadação parecida ou menor, né? 4 Barras, por exemplo, também, né? A gente aqui é em 55 guardas municipais. Campina Grande do Sul, eu acho que está também em 50 guardas municipais mais ou menos, e tem habitante, acho que 3 vezes menor de Campo Largo. Campo Largo. Então a gente tem mesmo, eu estive ainda ontem falando com o prefeito Maurício Silva Bem e cobrando do executivo mesmo a contratação dos candidatos que já estão aprovados, esperando só para realizar esse curso de formação. E corre o risco de perder a vaga por vencimento. O concurso vence em agosto do ano que vem, mas o prefeito me garantiu que é compromisso dele que esse ano vai haver a contratação dos guardas municipais, né? Será que chegaremos a 80 mesmo, igual foi especulado por aí? Ele não especificou o número, porque depende também, até entendo o prefeito, da questão de fazer o estudo de impacto financeiro. Agora vai ter... ele tem que cumprir com a obrigação da database dos servidores públicos, é uma coisa que vai afetar o impacto financeiro. Também tem a questão dessa que a gente falou dos professores, né, que tem que ser equilibrado ali a questão do piso salarial, né, para quem já tem mais carreira. Também tem ainda algumas coisas, por exemplo, as progressões dos servidores que estão atrasadas desde agosto, mas a prefeitura já se pronunciou que vai realizar o pagamento, né, no mês que vem vai pagar, e os atrasados vai pagar até agosto. Então, a partir do momento que isso tudo se estabilizar, será feito um estudo de impacto e vai ser decidido, não, a gente não consegue contratar os 25, vai ser contratado os 25, não, vai estourar o limite prudencial do município, então não, vai ser contratado os 20, por exemplo. Foi essa a conversa que eu tive com o prefeito Maurício Silva Bem, e eu disse isso na minha campanha, e digo agora, quando entrei na Guarda Municipal em 2011, a gente completou 55 guardas municipais, e agora a gente está em 2025, 14 anos depois, e a gente tem o mesmo número de guardas municipais que mais de uma década atrás. Então precisa renovar com urgência o efetivo. Segurança pública, que é um tema muito complexo, a gente falou aqui do CIOSP, né? Como é que você vê a modernização? Igual eu falei, eu estive no Smart City e vi uma modernização muito grande. Eu vi lá softwares que identificam e classificam as pessoas pela roupa que estão usando. Identifica uma pessoa pela expressão facial dela, se ela aparenta estar perdida ou não, né? Como é que você vê esse tipo de investimento também para o município? Para mim é um dos meus projetos que eu quero encabeçar para conseguir isso, sabe? Conversei ainda nessa semana com o Arruda, coordenador do CIOSP, e na semana que vem a gente vai conversar com um parlamentar também aí para tentar conseguir uma verba para fazer algo nesse sentido. Eu tenho um projeto, né, que eu vi em loco, em uma outra cidade, das câmeras de identificação facial, nos prédios públicos também, nas áreas de maior movimentação, como o calçadão, né, na questão de captura de foragidos também, mas eu acho muito importante nas escolas também. A gente teve recentemente, né, acho que deu 2 anos atrás, aquela onda de ataques nas escolas, e por que não um sistema tecnológico desse que identifique? Quando eu vi em loco, por exemplo, entrava o aluno, fazia o círculo em frente ao rosto do aluno da cor azul, indicando que ele era aluno, da cor amarela, indicando que era pai, funcionário era uma outra cor, e quando
alguém desconhecido pelo sistema passava e indicava vermelho. E já a recepcionista opa, essa pessoa aqui é fora do ambiente escolar, né? O que será que ela está fazendo? Já chama um alerta, né? E eu acho que isso daí é um ganho muito grande para a segurança pública, né? Não só para a segurança pública, mas também para a segurança das nossas crianças, né? Das nossas famílias. E é uma ferramenta que não tem volta, né? A segurança pública é daqui para frente. E a gente tem que acompanhar, senão a gente vai acabar ficando obsoleto, né? Que nem você falou, a gente foi... A gente iniciou, deu o pontapé, fomos os pioneiros. E a gente tem que continuar agora, na corrida. E agora estamos ficando um pouquinho para trás, porque já perdemos o reconhecimento facial, né? São José dos Pinhais e outras cidades aí já têm o reconhecimento facial, nós ainda não temos, né? Existem outra questão, a quantidade de câmeras. Tem cidades aí que já superaram em muito a quantidade de câmeras de Campo Largo. Né? Então há necessidade, está vindo aí o novo sistema, né? Vai ser implantado, parece que novas câmeras aí na cidade, até para a questão do STAR, né? Para que, e até uma reclamação que eu mesmo faço, porque assim, eu não sou contra o STAR, sempre briguei, e é o que está acontecendo agora, da tolerância para que você estacione o seu carro, consiga acessar o aplicativo, né, antes de ser notificado. Ainda bem que Campo Largo nós vamos multar direto, vem a notificação. Eu sempre briguei por isso, né? E também acho errado a pessoa que fica, que hoje aqui em Campo Largo, eu já provei isso até o secretário lá, que é possível você ficar mais de 2 horas numa vaga, entendeu? Porque eu vejo ali no centro, principalmente pessoas que param o carro de manhã naquela vaga, só tiram à noite, né? Ou à tardezinha quando estão indo embora. E parece que vai ser implantado agora aqui, pelo que o secretário me falou, um sistema de câmeras onde vai conseguir identificar isso, né? Serão câmeras posicionadas em pontos estratégicos ali, aonde vai ver o tempo que o carro está na vaga, quando chegou, né? Se está sem o STAR ou não. Isso também ajuda na segurança, porque essas câmeras são integradas à segurança do município. Vou pontuar minha opinião como cidadão. Eu ouvi também, né, do executivo que eles têm que reestruturar o STAR, e eu acho que tem que reestruturar mesmo, porque hoje o que eu vejo assim, por exemplo, se você deixa teu carro estacionado, a frequência com que passa o carro de fiscalização do STAR é bem baixa, bem baixo. Se você ficar meio período, por exemplo, numa rua, existe a possibilidade de, vamos dizer, de uns 50% talvez ser atuado e 50% não. Não, aconteceu comigo. Aqui é o seguinte, eu sempre reclamei disso e olha, o grande problema que eu vejo é talvez uma falta de planejamento. Porque assim, já aconteceu de eu parar o veículo e até o rapaz lá na coisa, tirou uma com a minha, quis tirar uma com a minha cara, porque levou 9 minutos da primeira foto, que eu tinha acabado de encostar, para a segunda. Ele falou assim, 9 minutos você não conseguia estacionar o carro, larga a mão, né? Mas não é, eu tinha que recarregar o aplicativo, tinha que acessar banco, coisa porque eu estava sem crédito, né? E foi muito rápido, porém, eu já tô aí, não vão fazer isso, quem vê minha coisa, mandar me notificar, porque até sair essa gravação eu já coloquei crédito. Mas eu tô sem crédito e hoje eu almocei no centro, tá? Não foi notificado. Não fui notificado, meu carro ficou lá. Falei, não, deixa eu notificar que eu vou ganhar 2 horas e pago os 15, beleza, né? Não fui notificado. Eu já tô, acho que há uns 10 dias nessa aí de tentar ser notificado e não consigo. Esse é o problema que eu queria expor pra você, né? O pessoal prefere pagar aqueles 15 reais e ter os 12 reais de crédito, né? E arriscar de não ser autuado, né? Não ser autuado, né? Jogar com a sorte. Só que daí acaba, né, que hoje em Campo Largo, para você ir, é difícil achar uma vaga em Campo Largo, dependendo do horário que você for, né, é difícil. Então tem que pensar nisso, sabe? Às vezes você quer colocar um valor menor, dar uma quantidade, dar um retorno de crédito pro povo, mas o povo acaba que daí não utilizando o sistema de STAR, né, e sendo só na multa não está funcionando. Eles têm que ver como que eles vão fazer isso, né? Hoje, Curitiba, né? Não estou dizendo que Curitiba faz certo, mas Curitiba, quando você recebe a autuação, é a multa imposta mesmo. Não tem tempo. Não tem tempo que você ficou ali e é multa, R$192, não tem conversa. Curitiba é feito assim, né? Mas eu acho que é plausível mesmo, pelo menos os 15 minutos, né? E tem mais Curitiba, tá? Até eu reclamei agora, ainda bem que eu fui semana na Assembleia e acabei gastando um pouco, né? Mas eu fui pro evento da Red Bull, estacionei meu carro, né? Você não coloca menos de 30 reais de crédito. Sim. Entendeu? Foi o que eu achamos. Eu falei, gente, como é que eu vou colocar 30 reais? Eu não sou daqui, eu não vou usar. E realmente, eu tô com 20 e poucos reais, e isso porque eu tive na Assembleia agora, terça-feira, e gastei crédito ali, deixando o carro na frente da Assembleia.
mas, e depois a gente foi no centro almoçar, eu também coloquei Star lá, e ainda me sobrou R$20. Então assim, lá não tem essa de você, aqui não, aqui você consegue colocar, se eu não me engano, no mínimo R$3 ali e tranquilo, né? Sim, Então, lógico, precisa modernizar, e a questão da modernização é isso que eu te falei. Eu sou a favor de que tenha um controle maior, de que as pessoas não deixem mais, até pela rotatividade, igual você falou. Para você ir 6 horas da tarde no centro, é impossível, né? Uma outra questão que eu quero perguntar a você é do patrulhamento escolar, né? Como é que você vê essa questão da segurança nas escolas e principalmente, né, da guarda municipal, né, poder talvez aí estar atuando nessa questão da prevenção nas escolas? Hoje a Guarda Municipal conta mais ou menos, vamos colocar uma média aí, num dia bom, 4 viaturas no dia, né? E escolas ali, vamos colocar 25. 25, mas tem mais, tem isso que eu estou contando, tem mais CMEI, né? Então é bastante, né? É bastante, e a gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Mas a Guarda Municipal faz, na medida do possível, as entradas e saídas das escolas. Eu ainda, quando eu estava na parte operacional da Guarda Municipal, a gente instituiu um programa de palestras nas escolas, que eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma do guarda para fora da escola. O guarda tem que adentrar o estabelecimento de ensino, porque adentrando você vê as necessidades mesmo. A diretora vem falar, um caso aqui, um caso ali, tal aluno lá está metido com coisa errada aqui, está acontecendo isso daqui. Quando você se insere na comunidade, os problemas vêm e você consegue, né, ver quais tipos de soluções você consegue adequar. E também da parte mesmo de conscientização e educação mesmo, né? Hoje a gente tem um tema que é muito forte, a questão de bullying, né, nas escolas, que a Guarda Municipal pode se inserir nisso, né? A questão de prevenção às drogas também que a gente tem uma palestra muito forte também, né? De relação de trânsito e respeito, são coisas que eu implementei na época quando eu vi a necessidade mesmo da Guarda Municipal tá no interior. Mas quando teve a questão da situação dos ataques nas escolas, a gente pediu para que as equipes fossem, em cada escola, fazer uma avaliação de como está a infraestrutura, a questão de segurança, né? E na época o nosso feedback foi, muitas escolas, por exemplo, sem alarme, sem câmeras de monitoramento. Em uma escola específica, eu lembro que o muro da parte de trás, a pessoa não precisava nem pular, só erguendo a perna conseguia adentrar, né? Então é uma coisa que é frágil nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que fazer um aparato do que a escola precisa ter na segurança, quais são as diretrizes de segurança de cada escola. Ter uma entrada e uma saída só, claro que tem que ter a saída de emergência, mas tem que ser uma entrada e uma saída, né, para você ter o controle de quem está acessando a escola. Ainda nas minhas visitas às escolas, lá no interior, eu adentrei em uma escola, quando viram, eu estava dentro da sala da diretora e não passei por nenhum filtro. Eu fiz isso numa escola aqui também, né? Inclusive saí com um aluno aqui na escola, entrei numa escola aí, que a diretora tinha batido boca, que viu que lá não teria problema. Eu entrei lá dentro, peguei um aluno que estava ali, ele saiu pra fora. Quando ele saiu do portão pra fora, eu chamei a moça lá, falei, aqui ó. E daí o pessoal tem aquela ideia provinciana, né? Mas é interior do município, aqui todo mundo é amigo, deixa tudo. Só que quando teve ataque nas escolas, a pessoa que foi presa aqui em Campo Largo mesmo foi presa ontem. No interior do município. E justamente essa questão do interior, a gente achar, nós estamos numa proximidade, por mais que seja uma cidade ainda interiorana, com suas peculiaridades, nós estamos muito perto da capital, né? Não só da capital, como de locais, cidades perigosas, né? Ou locais perigosos próximo à capital, né? Então nós temos ali, fica difícil às vezes citar nomes, mas temos regiões próximas a nós aqui, que com 30 minutos você está aqui em Campo Largo, né? O próprio caso da menina que foi sequestrada lá mostra isso, né? A menina foi sequestrada e veio para Campo Largo, né? E num espaço de tempo muito curto. Então a gente não está imune a isso, né? E lógico, quanto mais cuidado, melhor. Rafael, vou deixar você falar agora um pouco, às vezes tem alguma coisa que a gente não comentou ou não falou, que você queira falar, né, para os nossos espectadores, né, e desde já te agradecer aí por abrir
as portas do gabinete, mostrar pra galera. O gabinete aqui é pequenininho também, né? Alguns tem uns grandão aí, mas né, a maioria dos gabinetes é pequeno. Tá precisando logo da reforma, porque senão daqui a pouco não tem jeito de atender. Vai ter que pedir pro pessoal sair para fora, né? Ou o vereador começar a atender lá no corredor. Então, vamos lá, né? Primeiro, agradecer e vou estar sempre de portas abertas para toda a imprensa, né? Acho que é muito importante isso, até para mostrar para a população, né, o nosso trabalho, a nossa realidade, o nosso gabinete aqui. E dizer assim que na minha campanha eu levei para cada um que eu fui proposta, projeto. Eu acho que isso foi meu grande diferencial na campanha, sabe? Até brinco, né, e conto para meus assessores que muitas vezes eu sabia, Rafael, vem aqui no nosso bairro aqui que a gente quer fazer uma reunião política com você e tal. E a pessoa, mas a gente gosta de ouvir as propostas comendo uma carninha, sei lá o que e tal. E eu já cortava e falava assim, olha, eu vou para apresentar proposta, mudança, entrega, é isso que eu venho para apresentar. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu não sou o melhor servidor da prefeitura, eu não sou o melhor em nada, mas eu sou esforçado. Isso daí eu me dedico, para mim não tem hora, o pessoal sabe aqui que eu chego cedo aqui, sou um dos primeiros a chegar na Câmara aqui, quando eu saio, a Câmara fecha às 17 horas aqui, às vezes meus assessores vão embora, eu vou junto com eles, mas à noite eu tenho uma outra agenda também, porque o meu público às vezes trabalha durante o dia e a gente tem que atender o nosso eleitor lá na casa dele, às vezes depois do horário de serviço dele, então a gente vai lá, faz isso, pega as demandas da população também, né? Tenho duas bandeiras principais, que é a proteção animal e a segurança pública, mas tenho consciência que cada região, cada bairro, cada pessoa às vezes tem seus problemas, se são problemas específicos daquela região, e cabe a gente como vereador ir lá, escutar. Muitas vezes a pessoa só quer ser escutada. A pessoa quer ser escutada, que nem a gente fala, né? Tem problemas que se arrastam em Campo Largo há anos, e a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, mas pelo menos ir lá e escutar, dar atenção pro cidadão, acho que isso é primordial, é muito importante. E é isso, ontem, por exemplo, a gente esteve lá no Jardim Carmela, vendo várias demandas do bairro, andamos por todas as ruas deles, eu tenho pautado isso, eu pego todas as demandas, fiscalizo, estou fiscalizando, só que o meu tipo de tratamento, eu não exponho o executivo, não adianta ir lá e fazer, tem buraco aqui, buraco tem por todo o Campo Largo. Acho que minha função de vereador é pegar essa demanda e levar para a secretaria, que é a competente, e tentar solucionar aquele problema da melhor forma possível. E é isso que eu tenho feito e até o momento tem dado certo. E é isso que eu tenho oferecido para a população, né? Meus projetos estão na segurança pública e na proteção animal. E no restante, meu gabinete está aberto para o povo vir demandar, se de repente precisar do contato do meu gabinete, tem nas minhas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu digo, né, você perguntou se fazem fila aqui no meu gabinete. Eu acho que dentre todos os vereadores, a minha parte de rede social talvez seja a mais forte, né? Então a demanda de rede social que vem pra gente é muita. Instagram, Facebook, o pessoal vê, preciso disso, daquilo. E a gente dá o nosso WhatsApp do nosso gabinete aqui para que a pessoa entre em contato, explique mesmo o que está acontecendo. Ainda ontem a gente estava aqui fazendo alguns grupos de bairros ali com as pessoas, né, junto com meus assessores ali, algumas listas de transmissões, né, algumas coisas ali, e a gente contou 3.000 e poucos contatos, né, então meus assessores estão me ajudando a gerenciar isso, porque eu sozinho não consigo também, mas essa a dinâmica do meu gabinete. Aí, mais uma vez te agradecer, né, você, e agradecer a você, tá aí no lado, né, assistindo a gente até agora. Meu muito obrigado. Novamente reforçando, todos os vereadores foram convidados a participar dessas rodadas de entrevistas aqui no Sem Censura Paraná. Só não participou aquele que não quis. O espaço foi aberto. E a conversa foi tranquila. Né? Não estamos aqui, mais uma coisa, um detalhe, não estamos aqui para fazer santa inquisição de ninguém. Não é esta a proposta do programa, e sim a proposta de levar o vereador, você conhecer um pouquinho mais do que ele pensa, né, de como ele quer agir, quem é, principalmente, o vereador, que eu acho que é o mais importante, né, Rafael? Posso fazer um apontamento? Pode. Quero agradecer também os meus assessores que estão aqui. O Felipe, formado em Direito,
tem o AB ali, é a parte jurídica aqui do nosso gabinete, né, que ajuda a fazer os projetos de lei, a gente senta a pensar. A Fran é a nossa comunicadora, ela que cuida de toda a parte das redes sociais, né, quando chega as demandas, inclusive pelas redes sociais. Ela é bióloga, ela também tem um envolvimento forte na proteção de animais, né, por isso que ela está aqui. O Xavier está fazendo gestão pública e me acompanha na Guarda Municipal há cerca de 7 anos, ele era terceirizado lá e eu trouxe ele para cá porque ele é um menino bom, que tem auxiliado, né, durante o meu caminho há muito tempo. E ainda eu tenho, né, um quarto componente da nossa equipe ali, que é o José, que eu contratei, ele é contratado como prestador de serviço, que ele anda comigo para cima e para baixo ali, fazendo as filmagens, tudo. Mas vamos deixar claro isso aí para não dar margem para interpretação. Assessor, você tem 3. O quarto é contratado à parte para você. A parte, porque eu vi nesse... Porque senão você fala, aí o pessoal fala, lá, ele entregou lá no Marco, tem 4 assessores, quem tá pagando? Então, para deixar bem... É isso mesmo, eu quero evidenciar, ele é um prestador de serviço, né? Então, quando eu tenho uma demanda externa, alguma coisa, ele não tem horário fixo, né? Só quando tem as demandas, ele me acompanha, faz as filmagens, tudo, então ele faz esse trabalho ali, é um auxiliar da gente, né? Não é pago pela câmera, é por fora. Mas tem uma ideia para os assessores, eu falei disso, reclamei disso agora há pouco tempo, né? Quem sabe os assessores tomem você como exemplo, né? O social media, né? Que não seja pago pela câmera, que você consiga trazer ele à parte para somar a equipe. Né? Sim. E eu acho muito importante a parte de comunicação, assim, né? Levar aquilo que a gente está fazendo, nada mais do que uma prestação de contas com o nosso público, sabe? E eu tenho levado isso muito sério, né? A Fran tem feito um trabalho excepcional também na parte de organização da nossa rede social, né? De responder também o povo, e estamos à disposição. Tá aí, gente, mais uma vez então, muito obrigado a vocês. Como eu disse, o intuito do programa não é a Santa Inquisição, todos os vereadores foram chamados, foram convidados aí para participar, para dar a sua entrevista. Trouxemos para dentro do gabinete dos vereadores essa entrevista, não em estúdio, para deixar o vereador mais à vontade, para vocês também verem um pedacinho, né, dos gabinetes, né, e ver que realmente há essa necessidade logo aí de uma mudança, de uma reestruturação aqui dentro da Câmara de Vereadores. Mais uma vez, meu muito obrigado, vem aí mais uma entrevista logo. Fique ligadinho nas redes sociais da TV Campo Largo, a TV da cidade.